neste momento em nossa palestra. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos dar continuidade às palestras online aqui no nosso Bezerra de Menezes de Gurupi. E hoje quem está conosco é a nossa companheira Leide, trabalhadora do movimento espírita, atuante aí no movimento especialmente da região norte, mas faz parte aí, está presente em grande parte das atividades federativas. Então a gente já se encontrou várias vezes e é com muita alegria que nós estamos juntos, Leide. Ela que é daqui de Gurupi e agora reside em Araguaína. Ela é vice-presidente do Centro Espírita Cristo Consolador e vai trazer uma palavra aí sobre Jesus para nós. Então, fique à vontade, Leide. Que bom que você está aqui conosco. Boa noite a todos. É com muita alegria, né, que nós recebemos esse convite para estar assim mais próximos, né, do nosso grupo de amigos da cidade de Gurupi. E agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui refletindo, fazendo algumas reflexões em torno da mensagem do Evangelho de Jesus. E nós somos convidados a falar nessa noite sobre a fé que transporta montanhas. Esse é assunto que eu digo que qualquer tempo e qualquer época ele se faz necessário, né? E Leon Denis, ele tem uma fala muito interessante no livro Depois da Morte, quando ele nos fala o seguinte: o que temer quando sabemos que a alma é imortal? A reflexão, ela prossegue, mas eu vou pausando, porque isso é muito interessante. O quanto que a doutrina espírita, essa doutrina que nos ensina, que nos fala da continuidade da vida, da imortalidade da alma, o quanto que é muito mais leve, é muito mais sereno, é muito mais tranquilo compreender as nossas aflições, as nossas dores, as nossas dificuldades no enfrentamento de nós mesmos, nos enfrentamentos, né, ali familiares, naquele grupo mais próximo, e no enfrentamento das dificuldades que a gente encontra pelo mundo afora. Então, todas as oportunidades que nós recebemos de conhecimento nos faculta uma fé raciocinada, uma fé na qual eu vou compreendendo as razões, os motivos pelos quais eu estou vivendo as minhas dificuldades, sabendo que nós temos um Pai que é o Criador de tudo e de todos, um Pai que não nos desampara, um Pai que acolhe e que nos oportuniza. Diante de tantas fraquezas, de tantas quedas e de tantas fragilidades, ele nos oportuniza com a reencarnação. E assim, nesse ir e vir, nós vamos constituindo aprendizado, experiências, fazendo com que nós, a cada dia, possamos na página, na lição da vida, da experiência, conquistar um pouco mais de segurança nos nossos passos. Eu digo muito que a fé, eu gosto muito da forma como Haroldo Dutra coloca. Haroldo, ele coloca que a fé não é simplesmente confiar, a fé é uma entrega. E como fazer essa entrega sem você saber ao certo quem é você? Compreender essa figura amorosa, justa e boa, que é o nosso Pai maior, que é Deus. Como entender, né, como se entregar se eu realmente não confio, não conheço, não tenho uma convivência mais íntima, se eu não tenho essa convivência mais próxima com esse Pai. Para que eu faça essa entrega, é necessário que eu não fique simplesmente no mundo do estudo e da leitura. É necessário vivência dos ensinos de Jesus.
quando eu parto para a vivência, para a vida prática, eu vou tendo muito mais cabedal, conhecimento, alicerce para fazer essa entrega. E por isso, eu gosto tanto dessa fala dele. Porque não é simplesmente eu confio, né? Eu acredito, mas eu me entrego. Porque eu sei que mesmo diante de qualquer aflição, de qualquer dificuldade, aquilo não é eterno, aquilo não é para sempre. E eu não passo por nenhuma dificuldade que eu não seja capaz de suportar. E foi o Mestre Jesus, através dos ensinos do Evangelho, que nos disse, eu até deixei aqui separado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiz ele diz assim, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo, porque Jesus disse a seus apóstolos, se não o curaste, foi porque não tinhas fé. Ele vai falar da energia, do potencial que cada um de nós temos e que muitas vezes nós ainda não nos descobrimos, porque nós ainda estamos na montanha da insegurança, do medo, da descrença, desconfiados. E ao invés de mergulhar no trabalho, no estudo, na vivência íntima, na convivência muito mais amorosa, mais próxima de Deus, muitas vezes nós ficamos perdidos de nós mesmos. E quando nós estamos perdidos de nós mesmos, basta uma notícia para nos apavorar. E aí, é como a gente vê nas lições aí dos benfeitores, acaba que nós engrossamos a fileira dos desesperados, daqueles que não demonstram essa fé raciocinada, essa fé segura, essa fé que ela parte de uma certeza de que nós não estamos desamparados e que nós somos capazes de transportar essas montanhas. Mas que montanha seria essa? Jesus falava de uma forma figurada, né, metafórica, e que é muito interessante. Quantos de nós, nesse momento, estamos vivendo esse amontoado, essa montanha de dificuldades? Basta a gente ligar a televisão e os mais sensíveis mesmo ao olhar, às vezes chega a chorar. Ontem eu assistindo a uma notícia, um rapaz levantando, dizendo, eu estou com 3 certidões de óbitos. E quantos que estão aí vivendo essa mesma situação de devolução, né, dos nossos entes queridos ao Pai Celestial. Mas essa devolução, ela nem sempre acontece de uma maneira serena. Essa maneira rápida, com que muitos de nós somos pegos, entre aspas, de surpresa, porque o Mestre Jesus já havia nos dito, né, que haveria, né, choro, haveria pranto, haveria ranger de dente, tudo isso foi colocado. E nós somos sendo convidados de forma sempre tão amorosa para que nos assegurássemos nos ensinos do Cristo, que nós nos fortalecêssemos, que nós tivéssemos esperança, que nós tivéssemos amor. Mas muitas vezes nós preferimos a ociosidade, a preguiça, nos descuidamos da nossa vigilância, e agora que tantos estão, né, sendo chamados ao testemunho, muitas vezes nós, às vezes, sem ter esse cuidado, essa atenção, nós também acabamos, às vezes, desesperando. E aí, eu volto na lição inicial de Leon Denis. O que temer quando sabemos que a alma é imortal? E isso não dá um conforto para a gente? Saber que somos imortais? Saber que aquele familiar, saber que nós podemos fazer esse retorno mais cedo ou mais tarde, mas que a nossa alma, que nós somos espíritos imortais.
que não haverá vírus, não haverá nada que matará o nosso espírito. Agora, esse nosso corpo físico, haverá um momento em que nós agradeceremos ao Pai por essa vida terrena, por essa oportunidade, mas nós haveremos de deixá-lo e retornaremos com aquilo que nós haveremos de ter conquistado espiritualmente. Quando nós temos fé, nós temos certeza dessa continuidade. E por mais que a gente tenha que ter o amor e o cuidado pela nossa vida, há uma certeza de que ela não acaba. A morte, quando ela chega, ou quando vem a doença, ou quando vem o desemprego, quando ocorre uma separação, nós sabemos que nada está perdido, que às vezes é uma noite escura. A dor, às vezes, ela é imensa, ela é muito profunda. Mas quando nós estamos vivenciando os ensinos, quando nós saímos do mundinho que às vezes nós, né, ficamos ali presos aos nossos problemas, quando nós abrimos o nosso olhar para fazer, como diz a música, né, que foi, né, do Leopoldo Machado, ombro a ombro, lado a lado, junto, segurando na mão de um quando está caindo, porque daqui a pouco eu também posso estar mais frágil e recebendo esse apoio. Isso é estar junto. Isso é ajudar a fazer com que essas montanhas das nossas dificuldades e dos problemas que nos cercam, eles possam ser transportados. E aí Leon Denis continua: se depois da noite sombria despontará a suave claridade dos dias infindáveis. E aí nisso eu gosto muito da leitura do livro O Céu e o Inferno, e recomendo muito aquelas histórias, né, aqueles estudos de casos que ali tem, porque é um livro que vem tocar nossa alma, porque ele vai falar de pessoas que viveram aqui, que passaram por suas experiências mais amargas, mas eles vêm falar o antes, eles vêm falar o estado que eles estavam, e depois alguns mostrando como que foi essa confiança e essa segurança, alguns outros mostrando a sua fragilidade por não ter seguido, né, esses ensinos de amor, esses ensinos de luz que o próprio Cristo Jesus veio trazer. E nesse momento em que nós somos convidados, intimados, né, a ter uma fé sólida, robusta, essa fé segura, essa fé que é capaz de mostrar para a gente, não, né, desacredite, mantenha a chama viva da esperança, da caridade, do amor, prossiga na luta. Muitas vezes nós, né, apagamos um pouco isso. E eu penso que nessa reflexão dessa noite, a gente precisa chamar atenção para essa luzinha que nós já temos dentro de nós, essa luzinha acesa a respeito da imortalidade da alma, a respeito de um pai, dessa certeza que nós temos um pai justo, amoroso e bom, e que na condução dessa grande nau está o próprio Cristo Jesus, que nós não estamos desamparados, que esse é um momento de uma grande faxina. E aí a gente lembra lá do livro Perturbações Espirituais, quando ele fala da grande faxina, né, que nós estamos nesse movimento. E aí a gente lembra da nossa casa. Quando a gente vai fazer uma faxina, as coisas aparentemente estão tudo fora do lugar, desorganizada, mas ao final, é tão bom, né? A casinha limpa, tudo organizado. Assim está acontecendo em nosso planeta. E nós, quando vermos a casa bagunçada, desorganizada, vamos cruzar os nossos braços? Ou nós vamos ainda mais unir nossas forças, como um trabalho como esse, que nesse instante está acontecendo? Isso aqui é união, é vibração, é energia. O quanto que os benfeitores espirituais, nesse momento, podem estar utilizando de cada um de nós, que concentrados na mensagem de Jesus, pode estar sendo doadores de magnetismo, de energia, de luz, capaz de ajudar aqueles que estão, às vezes, numa UTI, aqueles que estão numa casa passando por um problema, aqueles que estão passando, nesse momento, pelo desligamento do corpo físico, né? Aqueles que estão no plano espiritual, pedindo um socorro, aqueles que estão lá no Vale dos Suicidas. Olha o quanto que essa fé raciocinada ela é capaz
de fazer com que cada um de nós movimentemos essas montanhas. Mas não é simplesmente a montanha do meu problema, do meu sofrimento e da minha dor. Mas são montanhas de problemas construídos por mim, construído por você, construído por todos nós ao longo das nossas existências. Então, é importante e é imprescindível que nós possamos acreditar no porvir, ter a certeza de que a dor, por mais profunda, ela não é eterna. E aí, Leon Denis, ele vai prosseguir dizendo, o espírita conhece e compreende a causa de seus males. Isso quando ele fala sobre a fé, né? Ele conhece e compreende a causa dos seus males. E aí ele prossegue, o Espírito da Verdade tem falado à Terra sobre a fé raciocinada, mas insignificante o número dos que têm ouvido atentamente. E por que Leon Denis vem falar que os espíritos têm falado, o Espírito da Verdade tem falado à Terra sobre a fé raciocinada, mas insignificante o número dos que têm ouvido atentamente. O que isso quer dizer? E esse é um momento que eu gostaria, assim, de que cada um de nós analisasse como nós estamos agindo, como nós estamos administrando esse momento que exige de cada um de nós essa fé raciocinada. Como que nós estamos repassando notícias, como que nós estamos nos portando diante, né, das dores, do medo, que muitas vezes assola cada um de nós. É importante nos avaliar, porque, como ele diz, o que temer quando sabemos que a alma é imortal? E por que falar da fé raciocinada? Porque uma vez que nós compreendemos que essa não é a minha primeira existência aqui na Terra, eu não sou um espírito que estou, né, na minha primeira existência, eu já tenho vivências pretéritas. E que aquilo que eu estou passando hoje, aquilo que chega para mim, que chega para cada um de nós, são situações que nós precisamos administrar, que nós precisamos conviver, que nós precisamos nos relacionar de uma forma atenta, de uma forma segura, sem desespero. Muita gente acha que o espírita, diante de uma partida de um ente querido, ele nem pode chorar. Devemos chorar, expressar os sentimentos. O cuidado que nós precisamos ter é para não entrar em desespero, como se nós estivéssemos abandonados de Deus, né? Às vezes a gente ouve muitas pessoas falar, eu estou brigado com Deus, porque parece que ele esqueceu de mim e que todos os tormentos chegam para mim de uma única vez. Então, cada vez que chega um momento de testemunhar, que nós possamos fazer valer tudo isso que nós estamos aprendendo. Eu lembro que Haroldo Dutra, num congresso que eu tive participando, e ele falando, né, de uma situação de um moço que ele ia muito para a reunião pública, mas ele só ficava ali na reunião pública e ia se embora. E um certo dia, quando terminou, ele procurou, né, os trabalhadores ali da casa, e ele falou que descobriu por que ele frequentou tanto ali, ele ouviu tanta lição do Evangelho. Porque ele havia sido convidado a um testemunho, mas ele disse que esse testemunho foi tão difícil para ele, tão difícil, que se ele não tivesse ouvido esses ensinos acerca da justiça, da bondade divina, né, que falava do amor, falava da fé, da imortalidade da alma, se ele não tivesse ouvido aquilo, ele teria cometido um suicídio. Porque ele disse que foi muito difícil ter que devolver, ter que fazer o momento da entrega do seu filho querido. Então, gente, cada um de nós, eu tenho certeza que dos que estão aqui, cada um de nós tivemos momentos que tivemos que testemunhar. Algumas vezes a gente fala, poxa, como eu fraquejei, como a minha fé ainda não é tão segura, mas é assim mesmo. O trabalho é o trabalho de formiguinha, é um trabalho que a cada dia nós vamos
nos juntando, nos fortalecendo, fazendo as boas leituras. Lá no livro Céu e Inferno tem uma mensagem que eu acho ela muito interessante, que é a do Marcel, o menino do número 4, que é no capítulo 8. Esse menino, ele tinha entre 8 a 10 anos e ele era conhecido como o menino número 4 ele era muito magrinho e o corpo dele estava tão já deformado que ele ficava quase nesse formato, né? Então eles chamavam o menino número 4. Mas o médico era tão cuidadoso com ele porque via que era de uma família muito simples e pouco recebia visita no hospital. E a doença dele era uma doença que não tinha como dar alta, né, ir para casa. E o médico sempre, às vezes, quando tinha oportunidade, terminava os atendimentos, ia para lá, fazia leitura, ia conversar com ele. E uma certa vez, esse menino falou, né, dirigiu-se ao médico e pediu para que ele prescrevesse mais um medicamento, aquele que ele sempre passava, que era para dor. E o médico falou, não, mas eu já mediquei você, a dosagem de hoje já é suficiente. Aí ele falou, não, é porque eu estou com tanta dor, e eu preciso, eu não queria ficar rogando, pedindo para Deus, às vezes falando alguma coisa, ou que alguém escutasse eu gemer aqui, porque eu não queria incomodar ninguém. Olha só, uma criança, né? Eu não queria incomodar ninguém. Certo que esse menino, o médico ficava assim impressionado como ele era assim, aquela pessoa já espiritualizada mesmo, diante da dor e do sofrimento. Ele não reclamava da dor. A preocupação dele ali era não incomodar os outros companheiros de quarto que ali estavam. E ele desencarnou. E lá na frente tem uma fala que diz assim, que ele, em outras vidas, viveu algumas experiências, ele disse que ele já havia sido bonito, robusto, mas que ele havia cometido sérios equívocos, sérios enganos. E que aí ele teve, né, que vir algumas vezes para ele ir aprendendo, né? Então, naquela vida, ele precisava testemunhar a fé dele, a segurança, não o desespero. Porque a gente começa a descobrir que a gente está realmente se abastecendo da fé quando nós não nos desesperamos. Não é quando nós não nos preocupamos, quando nós não nos entristecemos, que isso faz parte. Mas o desespero é muito sério. E aí ele diz, aí esse espírito vai depois de desencarnado, ele vem, né, e relata, não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e de seus bons espíritos. E lá mais na frente ele diz, todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conheceste tão mísero, né, que era ele no caso, foi belo, grande, rico e adulado. O tanto que é séria essa questão de adular, às vezes a gente coloca demais alguém lá em cima, às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. Que a gente saiba valorizar, né, estar junto das pessoas sem estimular nela, às vezes, aquilo que é o motivo das suas quedas, né, que é o orgulho, a vaidade. Ele, quando ele estava no momento da desencarnação, a palavra dele, ele disse que o pensamento dele foi a Deus e aquele médico tão amoroso que ali esteve junto dele. E ele disse que no plano espiritual, ele estava conclamando a todos a esperança e a coragem. E ele finaliza dizendo, a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha custa passagem na Terra. Então, quando nós falamos de fé, nós precisamos falar de Deus, sem falar dessa confiança, sem falar dessa entrega, sem falar dessa convivência, dessa intimidade com o Pai, conseguindo olhar para si e observando, eu saí das mãos do Criador. Quando eu olho para, né, o meu lado, na figura de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um filho, de um irmão, de um familiar, de uma avó. Quando eu vou à porta de minha casa, meus vizinhos, e eu olho para os céus e vejo as estrelas cintilantes. Quando eu sinto a brisa, isso é a presença divina nos conclamando
a prosseguir, a confiar sempre e jamais desistir. Quando no livro Paulo e Estevão, Gesiel e Abigail, eles estavam vivendo um momento muito delicado, muito difícil. Mas aqui eu faço um parênteses a todas as mães, a todos os pais que ensinam aos seus filhos não simplesmente as matérias, às vezes, da escola, mas que ensina o filho, a filha, a buscar, a ter força, a ter fé, essa fé raciocinada, essa fé segura através da oração. A mãe de Gesiel e de Abigail, com toda a simplicidade dela, ela ensinou os filhos dela a, no momento de dificuldade, não desesperar, que eles buscassem na oração, na entrega, na confiança em Deus. E eu relendo, preparando para essa fala, eu li o Salmo 23, que foi pela mãe de Gesiel e Abigail, ensinada, ela ensinou para eles o Salmo 23. E ela traz essa lição de uma forma da mais simples, mas aquela lição carregada de amor, carregada de sentimento, para que a gente reflita também. Estamos ensinando nossos filhos, nossa família a ter fé raciocinada? Às vezes a gente é convidado a fazer uma palestra, às vezes a gente é chamado para ir em algum lugar ou outro, mas e dentro da nossa casa? Como nós estamos lidando com a fé? Porque a gente vê que hoje, por um motivo que às vezes o outro fala, mas eu não acredito, a pessoa já desmorona. Às vezes, essa estrutura ela não está sólida. Nós precisamos conviver intimamente com Deus. E precisamos, através da nossa palavra, mas principalmente através do nosso exemplo, fazer com que as pessoas que nos cercam tenham essa entrega, porque sabem da bondade e do amor de Deus. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala fazendo a leitura desse salmo, que está aqui no livro também, para quem quiser acompanhar, está aí na internet, tantas, na Bíblia, tantos lugares, a gente pode encontrar. Mas eu peguei aqui do livro Paulo e Estevão, na página 35, que diz assim: Gesiel tomou de sobre a mesa os velhos pergaminhos sagrados e disse à irmã com triste acento: Abigail, vamos recitar o salmo que nos foi ensinado pela mamãe para as horas difíceis? Ambos se ajoelharam e suas vozes comovidas, como a de pássaros torturados, cantavam baixinho uma das formosas orações de Davi, que haviam aprendido no colo maternal. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a água muito tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me o banquete do amor, na presença dos meus inimigos. Unge de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo, certamente. A bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que nós possamos habitar nessa casa e fazer com que a casa mental de cada um de nós acolha amorosamente a figura de Jesus
que Ele nos fortaleça e que aquela força que Jesus utilizou das suas energias, do seu amor, para fazer as curas, para transformar o ambiente que estava ali à sua volta, que esses ensinos, eles possam encontrar em nós um grande ensinamento de que a fé viva, a fé raciocinada, a fé com obras, a fé com trabalho de amor, com caridade, ela é capaz de transportar as montanhas de dores e de sofrimento em nossas vidas. Obrigada a todos pela atenção, pelo convite, e que Jesus possa, nesse instante, em todos os lugares, tá trazendo esses fluidos, essas energias de que tanto necessitamos, de saúde, de equilíbrio, de amor, de paz e de muita fé em nossos corações. Obrigada, meus irmãos. Nós que agradecemos, Leide, pelas lindas palavras, né? Como é bom de estar conectados agora com a região norte, né, do nosso querido estado, e isso é muito bom, tá muito bom mesmo. A gente agradece, né, por essa fala amorosa, né, que toca, e foi uma noite maravilhosa, né, a gente poder refletir sobre Jesus, encontrar um pouquinho, né, ver os rostinhos, isso é muito bom, aquece o nosso coração e nos faz relembrar daqueles períodos que as portas estavam abertas do nosso centro, né, mas que enquanto não é possível, a gente pode matar um pouquinho a saudade, a gente pode manter a conexão, manter firme, né, como a Leide falou, isso é fundamental, esse é o momento que nos é chamado o testemunho, né, e isso é muito bom, a gente estar juntos, né, nos fortalecendo. E agradecendo a presença de todos vocês, tá? Quinta-feira que vem estamos juntos novamente, tá? Vocês também estão convidados, tá, para participar. Então, todas as quintas-feiras nós mantemos as quintas, porque é o dia que nós fazemos nossas atividades aqui no Bezerra de Menezes, e acaba que coincide com a atividade da federação, que é às 8 horas. Inclusive, Leide, a Grace pediu desculpas por não estar presente, ela sempre acompanha aqui esse trabalho, eu e a Grace nós fazemos juntos, mas ela vai ter uma fala agora, justamente na federação, agora às 8 horas, por isso que ela não pôde participar. E, no mais, agradecer cada um de vocês. Tem o Joacir, que é lá da Fundação Bradesco, próximo da cidade do Formoso, que está aqui conosco. A Eusani, nossa querida trabalhadora, Sônia, Lia, Kátia, Viviane, a Dita, o James lá do Norte também, nosso amigo. Que bom revê-lo, né, depois de tanto tempo. E especialmente você, Leite, que Jesus te ampare, te abençoe e continue firme nesse trabalho lindo de divulgação da doutrina espírita. E nós vamos encerrar com a prece e gostaríamos de aproveitar a sua presença, Leite, e pedir para você fazer a prece de encerramento por nós. Vamos então, né, mantendo nessa sintonia de amor e de luz, dizer a Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento de luz, por mais esse momento de paz que sentimos de forma tão íntima em nossos corações. Que possamos, Senhor Jesus, nesse momento, nos transportar para os lugares de sofrimento, onde haja dor. Que possamos, Senhor Jesus, com essa mensagem de luz, envolver através dos nossos pensamentos aos nossos irmãos, familiares, aquelas pessoas que estão desamparadas nas ruas, muitas vezes debaixo de chuva, necessitando de um apoio material, necessitando da generosidade, da caridade material e espiritual. Senhor Jesus,
Te rendemos graças por teu amor por todos nós. Que saibamos viver a nossa experiência corpórea com otimismo, com fortalecimento, com boa vontade, para transformar os nossos espinhos, as nossas pedras, em oportunidade, em degraus, para crescimento espiritual. Fica conosco, Senhor, que possamos mantê-lo em nosso íntimo, fazendo com que os teus ensinos possam falar pelos nossos exemplos. Obrigada por tudo, obrigada por essa oportunidade que nos foi dada nessa noite de refletir um pouco mais nas lições do Evangelho de amor e de luz. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, um bom descanso e até as próximas atividades. Abraço, gente. Obrigada, viu, pelo carinho de todos. Um beijo. Foi bom demais estar com vocês, viu? Boa noite, Cassiano. Um abraço a todos. Boa noite, Joacir.